Brasileira de Inclusão completou 5 anos em julho. Criada em 2015, ela busca assegurar e promover o exercício de direitos e liberdades fundamentais para as pessoas com deficiência. O objetivo maior é a inclusão social e cidadã de todos. Mas o que tem sido feito para garantir que o que está no papel seja efetivado? Uma das ações é a oferta de crédito para a compra de equipamentos que possam garantir a acessibilidade e, assim, colocar em prática o que diz a nossa Constituição. E ela determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E como garantir essa igualdade? É o que nós vamos falar a partir de agora. Eu converso via Skype com a advogada Ludmila Hannes, de Santa Catarina, que faz parte da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB. E também com o advogado André Jonas de Campos, que integra a diretoria da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutor André, como a gente falou no início do programa, a Lei de Inclusão está completando 5 anos. Na prática, o que mudou nesse tempo? Estamos vindo de um momento em que a legislação tem buscado muito proteger a pessoa com deficiência. Se levarmos em conta que o primeiro Tratado de Direitos Humanos, aprovado com o Código de Emenda Constitucional, incorporado no ordenamento jurídico, foi um tratado destinado à pessoa com deficiência, aprovado em Nova York. Então, a partir daí, podemos perceber, não que foi deixado de lado anteriormente, mas da importância que vem se buscando na concretização e na busca pela inclusão da pessoa com deficiência. E com base nesse Tratado Internacional de Direitos Humanos, outros direitos foram reconhecidos, novas políticas foram efetivadas e novas formas de incluir a pessoa com deficiência na sociedade foi implantado, tanto pelo poder público como também pela iniciativa privada. Pois é, doutora Ludmila, o doutor André falou aqui de um tratado internacional importantíssimo e a nossa Constituição ela também já se preocupava em garantir os direitos das pessoas com deficiência, não é mesmo? Tanto no texto original, quanto nas emendas, quanto nos tratados com força de lei, né? Isso aí. O que não falta na legislação brasileira são princípios e legislações que tratam da pessoa com deficiência. Tem Constituição Federal, tem a Convenção sobre as Pessoas com Deficiência da ONU, Lei Brasileira de Inclusão, Lei de Cotas, e todas elas foram redigidas, elaboradas de maneira também muito inclusiva. Foram chamadas pessoas com deficiência para ajudar na elaboração dessas leis. E todas elas têm um objetivo, que é a autonomia e a independência da pessoa com deficiência na sociedade. Doutora Ludmila, vamos falar agora então de uma mudança que aconteceu em 2018. Os dados do censo eles foram reinterpretados à luz de um consenso internacional e com isso passaram a ser consideradas apenas deficiências graves. Isso trouxe, por exemplo, os dados para cerca de 6% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Explica para a gente melhor. Essa questão do censo do IBGE de 2010 foi um grande problema, que se originou com a metodologia da pesquisa, porque ela incentivava, orientava o agente censitário a elaborar a pergunta da seguinte forma. Eu vou dar agora um exemplo hipotético. Você tem alguma dificuldade, alguma limitação permanente para enxergar? E isso gerou dúvidas na hora da resposta. Eu tenho miopia, eu tenho astigmatismo, eu uso óculos. Sim, eu tenho uma limitação permanente para enxergar. E erroneamente, essa pessoa foi incluída no contingente de brasileiros com deficiência. Por isso, deu um número tão grande, de 23,9% da população com algum tipo de deficiência. E a gente passou 8 anos elaborando políticas públicas em cima desse número, de 45 milhões de brasileiros com deficiência. Depois de muita solicitação para revisarem esses dados, somente em 2018 esses dados foram reavaliados. E data máxima vênia não me parece que foi da melhor forma,
porque essa reavaliação foi de forma muito radical. Voltando ao nosso exemplo hipotético, continuava a pergunta assim: você consegue enxergar aquela cadeira no canto da sala? Nessa reanálise de 2018, só foi considerado pessoa com deficiência visual aquela que respondeu: eu não enxergo a cadeira. Então, também não é um dado muito fidedigno, mas a solução é esperar um novo censo e, devido à pandemia da Covid-19, esse novo censo ficou só para 2021. E na prática, doutor André, como essa mudança afeta as pessoas com deficiência? Nós, brasileiros, seres humanos, temos sim limitações. Só que nem sempre essa limitação, ela configura uma deficiência física. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, tanto que a lei de inclusão, ela trouxe. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento a longo prazo de participação na sociedade em igualdade de condições com demais. Nesse sentido, a deficiência hoje ela tem que ser analisada de uma forma biosocial. Não basta ser apenas um laudo médico. Vivemos sim, anteriormente, até mesmo ao tratado, nós vivemos o modelo médico de atestar uma pessoa com deficiência. Hoje, além do modelo médico, a gente vive o modelo social. Nós temos que demonstrar que aquela limitação, ela é um fator impeditivo da inclusão social. E isso, na prática, para nós, acontece de uma forma gritante. No vídeo não é capaz de perceber, mas eu utilizo cadeira de rodas. Eu participo, faço concurso público, me inscrevo como pessoa com deficiência e concorro, às vezes, com aquele que a limitação dele é mínima. Então, se for comparar a dificuldade que eu tenho de estudar, de buscar recurso, de tentar me ingressar num concurso, é 100% maior a dificuldade do que aquele que a deficiência é mínima, que sequer tem qualquer influência quanto à inclusão dele no seio social. Então, eu acho que a gente tem que começar a adotar essa política, sim, de verificar até que ponto aquela limitação física ela é um fator preponderante de evitar que aquela pessoa se inclua na sociedade. E a garantia de acessibilidade é fundamental para as pessoas com deficiência. E para muitos deles, essa acessibilidade depende de equipamentos de tecnologia, o que pode pesar no bolso. E é aí que entra o crédito acessibilidade. Vamos conferir. Cerca de 300 bens e serviços de acessibilidade podem ser financiados graças a um programa de crédito específico para pessoas com deficiência. Entre os itens estão cadeira de rodas, notebooks, adaptação de veículos, softwares de comunicação alternativa. A lista completa está na Portaria Interministerial número 362, de 2012. E uma resolução do Banco Central, também de 2012, estabelece os critérios para a concessão do crédito. A taxa de juros, por exemplo, não pode ser superior a 2% ao mês. E o valor máximo por beneficiário é de R$30 mil. O crédito também pode ser usado para adaptação de imóveis, desde que respeitem a legislação e tenham registro de responsabilidade técnica. Doutor André, e que tipo de equipamento ou de tecnologia assistida pode ser financiado? Sabemos que a deficiência em si, ela traz consigo várias necessidades. Cada deficiência tem uma peculiaridade única. Cada pessoa que tem uma deficiência, ele necessita de algo além do normal e do cotidiano. E nisso, o projeto que foi denominado como Viver Sem Limites, ele trouxe a possibilidade do financiamento para aquisição desses tipos de objetos necessários para promover a inclusão também da pessoa com deficiência. Porque tudo que a gente fala aqui, que tanto eu vou tratar, quanto a doutora Ludmila também vai mencionar, é visando a inclusão. São políticas públicas e ações afirmativas. E a gente só trata disso aqui porque o direito da pessoa com deficiência ainda não é respeitado em pleno século XXI, o que é lamentável. Porque se tivéssemos uma política de acessibilidade 100% em toda e qualquer área, e em toda e qualquer atividade, não haveria o porquê ainda existir políticas públicas nesse sentido. Então, por isso que a todo momento a gente fala dessa questão da promoção do governo federal, do crédito educativo, do benefício, deixar bem claro isso, porque senão as pessoas podem até pensar que a gente está lidando com uma pessoa que é coitadinha. Não é. O que a gente está tentando é buscar uma inclusão que a sociedade não foi capaz de promover através de uma imposição legal. Nesse sentido, os bancos eles acabaram liberando
recursos, desde que a pessoa preenchesse os requisitos destinados a essa aquisição, para que as pessoas pudessem adquirir, seja uma mesa numa altura que pudesse atender uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, que não pode ser o tamanho normal, aparelhos destinados a colocar no banheiro, como barra, vasos elevados, cadeiras de roda motorizada. São baratos? Depende muito da questão da deficiência que a pessoa possui. Se eu levar em consideração que uma cadeira hoje de roda motorizada, se for adquirir ela em torno mais ou menos de 8 a 10 mil, depende da pessoa que for adquirir, é um ônus muito elevado e a pessoa realmente não consegue, se não for por meio dos créditos que são disponibilizados hoje pelo Banco do Brasil e os demais bancos também que aderiram a tal programa. Mas o que ele traz de benefício em contrapartida, como independência, autonomia, igualdade de condições, sobremaneira acaba deixando esse ônus de lado e trazendo o benefício como proveito. Doutora Ludmila, então vamos falar um pouquinho da parte burocrática aí, como é que funciona esse crédito e quem é que pode ter acesso a ele? Vale para qualquer tipo de deficiência, por exemplo? O crédito acessibilidade é uma linha de financiamento, uma linha de crédito que hoje existe na maioria das instituições financeiras. A única regra que todas elas têm que seguir é não pode extrapolar uma taxa de juros de 2%. Dependendo do banco, eles estipulam demais regras. A maioria delas significa ser correntista da instituição financeira, ser correntista da instituição financeira há pelo menos 6 meses, então não adianta abrir uma conta no banco hoje e solicitar o crédito acessibilidade amanhã, e ter uma renda mensal que seja bruta de até no máximo 10 salários mínimos. Basicamente são essas as pré-requisições que são solicitadas. E aí, vale para qualquer tipo de deficiência que a pessoa tenha ou é especificado também? O crédito acessibilidade, ele é vinculado ao bem que se está adquirindo e não à pessoa com deficiência. Uma tia correntista do banco pode solicitar um crédito acessibilidade para comprar uma cadeira de rodas motorizada para uma sobrinha que tem uma deficiência física. Então, tem que estar no rol, tem que estar elencado na portaria interministerial, que tem mais de 300 itens ali, desde talher adaptado, a plataforma elevatória, a aparelho auditivo. Então, o crédito acessibilidade é vinculado ao item que será comprado e não à pessoa que está comprando esse item. E aí, doutora André, a pessoa primeiro pede o crédito ali e depois faz a compra? É assim que funciona? Sim, primeiramente a pessoa demonstra, como a doutora Ludmila colocou muito bem, a necessidade daquilo que ela está requerendo, né? Daquilo que ela está pedindo como crédito para adquirir, daquele objeto, daquele produto. Após adquirir, obrigatoriamente ela tem a obrigação, a imposição de apresentar o documento que demonstra que ela adquiriu aquele objeto e o valor que ela pagou por ele. Então, tudo acontece dessa forma, tudo demonstrado com uma clareza e a pessoa não vai ali ter acesso a um crédito sem antes demonstrar a necessidade dele. Então, ela precisa de fato demonstrar a necessidade e isso é o mais importante, porque se a pessoa, vamos supor que ela procure o banco com a ausência de um polegar para solicitar uma cadeira de rodas motorizada, realmente a necessidade dela não bate com aquilo que ela está querendo. Então, realmente, aquele benefício vai ser indeferido, mesmo ela sendo uma pessoa com deficiência. Doutora André, e a pessoa pode pedir novos créditos sempre que ela precisar? Como que funciona? Sim, se ela for referente a novos equipamentos, nesse sentido, ela pode, porque é uma necessidade nova, é a novação de uma obrigação. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, agora nós vamos a um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre os direitos das pessoas com deficiência e como garantir a acessibilidade.
Sobre este tema, eu converso via Skype com o advogado André Jonas de Campos, que integra a diretoria da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, e com Ludmila Hannes, que faz parte da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB. E além do crédito à acessibilidade, as pessoas com deficiência contam com outros benefícios, como, por exemplo, a isenção de impostos sobre veículos. E nós recebemos uma pergunta sobre isso. Vamos conferir. O que pode acontecer se a pessoa compra um carro com isenção e o vende antes do prazo? Doutor André, primeiro vamos explicar aí como é que funciona essa isenção de impostos na compra de veículos. Certo. A pessoa com deficiência, ela tem o direito de usar do benefício da isenção do IPI na compra de veículos novos e do ICMS estadual também na compra de veículos novos, bem como o IPVA. Neste sentido, a pessoa deve preencher um laudo onde ela demonstra a sua deficiência, a sua necessidade do veículo, e esse laudo ele pode ser enviado via online. A Receita Federal ela pede o prazo de 24 horas para análise desse processo que foi enviado. Uma vez aprovado, ela emite essa carta de isenção do IPI. E a pessoa com deficiência, após estar portando esse documento, essa carta de isenção do IPI, ela pode estar indo junto à Receita do Estado requerer a isenção do ICMS. Após adquirir a isenção dos 2 veículos, basta se dirigir à concessionária, onde tenha veículos com valor aproximado até R$70 mil e requerer a compra desse carro com a isenção desses 2 impostos, IPI e ICMS. E hoje, com uma vantagem maior que não havia há tempos atrás, que é na questão de terceiros estar retirando o veículo quando a pessoa com deficiência não tem condição de conduzi-lo. Nessa situação também, hoje é permitido. Então, a mãe que às vezes tem um filho com paralisia cerebral, que seja uma criança ainda que tem uma deficiência, ela pode também estar adquirindo no nome dessa criança o veículo com a isenção do IPI e do ICMS. E ressaltando que durante um determinado período, esse veículo fica alienado, não podendo ser vendido e nem transferido a terceiros. Então agora vamos responder a pergunta que nos foi enviada, doutora Ludmila. Qual é o prazo aí para a pessoa vender esse veículo depois que ela compra e poder adquirir um novo? A gente já teve bastante problema com essas isenções devido à má fé de algumas pessoas com deficiência. Elas adquiriam vários veículos com as isenções e revendiam. Ou seja, o intuito da pessoa não era adquirir o carro para sua autonomia, para sua independência, para poder participar de forma inclusiva da sociedade. Era apenas visando o lucro. E devido a essa minoria que age de má fé, eles estipularam o prazo de 4 anos para revender o carro e também para solicitar uma nova isenção para comprar um novo veículo. E se a pessoa, por um acaso, vender esse carro antes desse prazo, aí vai ter que quitar os impostos que ela tinha tido a isenção? Exatamente. Se a pessoa vende o carro antes dos 4 anos, ela tem que bancar com os impostos que ela antes foi isenta. E aí, doutor André, cada vez que a pessoa for comprar um novo veículo, após esse prazo que a gente falou aqui, ela tem que fazer todo esse procedimento que o senhor citou antes? Exatamente. Todo o procedimento ele deve ser renovado, salvo um único procedimento na Receita do Estado que ele permanece o mesmo, que é a questão daquele laudo de quando a pessoa com deficiência veio tirar sua CNH e que foi submetida à junta médica. Aquele lá pode ser utilizado quantas vezes for necessário quando a pessoa for dar entrada no ICMS. E lembrando bem o fato colocado pela doutora Ludmila, da má fé das pessoas que utilizam, isso ainda acontece, muito. As pessoas vendem seus direitos. Eu gosto até de reportar um fato goiano, porque como eu sou de Goiás, que aqui as pessoas tinham passe livre intermunicipal para andar no ônibus de forma ilimitada. Quantas vezes quisesse as pessoas com deficiência. Tiveram que limitar porque as pessoas com deficiência estavam vendendo o seu passe no ponto, porque como era eletrônico, ele pegava o dinheiro, ia lá e registrava que autorizava que as pessoas utilizassem um transporte. Então, infelizmente, a má-fé, ela
eu acho que ela abarca toda e qualquer pessoa, independente da deficiência, e isso ainda acontece muito. O que a gente pede mesmo é a consciência da pessoa com deficiência, porque quem faz isso, essa má-fé, ela acaba prejudicando outras pessoas que nada tem a ver com aquilo. Então, assim, eu acho que se o benefício veio para a pessoa com deficiência, que ela use dele com carinho, com boa fé, respeite os limites, para que realmente não venha prejudicar o seu colega que um dia venha precisar a gozar desse benefício. Bom, e não é só para a compra de veículos que a pessoa com deficiência pode ter isenção de impostos. Vamos conferir mais uma pergunta. A pessoa com deficiência pode ter isenção do imposto de renda? Doutora Ludmila, em que caso a pessoa pode ter essa isenção do imposto de renda? O que é isento do imposto de renda são as aposentadorias e as pensões da pessoa com deficiência. Se for uma pessoa com deficiência que trabalhe, uma pessoa com deficiência que tem bens imóveis, aluga esses bens imóveis, esses bens deverão ser declarados e serão tributados. O que a pessoa com deficiência tem de forma geral e unânime é a prioridade na restituição do imposto de renda. Doutora André, e como requerer esta isenção? Na verdade, podemos abarcar também, pegando um gancho aí da fala da doutora Ludmila, a questão das pessoas que têm a neoplasia maligna, as pessoas com esclerose e a invalidez total. Também traz consigo essa questão da deficiência. Nesse sentido, essas pessoas devem procurar a Receita Federal, solicitar por meio de um procedimento administrativo a junta médica da Receita, que está, na verdade, sendo nomeada hoje os médicos que são vinculados ao Ministério da Previdência, porque a questão do órgão fiscalizador hoje da Previdência, ele se localiza dentro da Receita Federal. Então, diante disso, quem faz essa junta médica são os médicos vinculados ao Instituto Nacional da Seguridade Social. Uma vez sendo diagnosticado, provado que essa pessoa veio a ter uma invalidez total pela esclerose, pela neoplasia maligna, uma invalidez total diante de um acidente de veículo, que a pessoa veio ter uma lesão medular, ela vem a ter direito a essa isenção. Vale ressaltar a polêmica que há hoje. Qual é a polêmica? O texto de lei traz expresso que a pessoa de uma invalidez total, ela tem direito à isenção do imposto de renda. O que seria essa invalidez total? Foi a incógnita. Seria o não movimento dos membros inferiores, por exemplo? É uma invalidez total? Ou a invalidez total é aquela que impossibilita a pessoa de exercer uma atividade? Então, ficou um termo muito genérico, porém, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar sobre essa situação e se manifestou no sentido que a invalidez é quando a pessoa realmente não tem as condições para suas atividades profissionais, para suas atividades diárias, e deve ser demonstrado pela junta médica da Receita Federal. E vamos à última pergunta enviada para a nossa equipe. Muitas pessoas com deficiência têm dificuldade com o próprio sustento. Existe algum programa social para ajudá-las? Doutora Ludmila. A primeira atitude que uma pessoa com deficiência que necessita de apoio tem que ter é se cadastrar no CRAS mais próximo da sua residência. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. O CRAS é a porta de entrada para várias políticas de assistência social. E também ser cadastrado no CRAS é um dos requisitos para se solicitar o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Esse benefício ele é destinado para pessoa com deficiência em que a renda per capita não ultrapasse 1/4 de salário mínimo. Essa renda de 1/4 de salário mínimo, por muito tempo, foi uma celeuma jurídica, mas há pouco tempo, em uma repercussão geral do STF, foi estabelecido que é possível uma relativação. E nesse caso, é usado de forma muito bem feita o modelo biopsicossocial da deficiência. Um assistente social vai até a casa da pessoa com deficiência, ver como é que é o dia a dia dela. Porque hoje em dia, a gente diz que a deficiência não está apenas na pessoa. Ela está principalmente na sociedade, no ambiente que impõe barreiras, impõe limitações que dificultam a autonomia e a independência da pessoa com deficiência.
Depois que essa análise biopsicossocial é feita, é então solicitado, é requerido esse BPC no INSS. Pode ser tanto pelo site como pelo aplicativo Meu INSS. E é fundamental, doutor André, ter programas como esse e outros também que possam ajudar e garantir aí na prática os direitos que a lei já garante? Muito. A gente pode perceber na prática, no dia a dia, nessa evolução da sociedade, na busca pelos direitos sociais aplicados, que essas políticas públicas elas só têm a trazer coisas favoráveis, seja para todo e qualquer tipo de minoria que seja atendida. E o benefício de prestação continuada, como pontuou muito bem a doutora Ludmila, ele veio nesse sentido, prover o sustento daquele que não tem condição de prover pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio trabalho. Temos famílias aí que têm pessoas, na maioria das vezes até, vamos colocar um caso hipotético, mas que mora no meio rural, tem um filho com deficiência que não teve acesso à educação, a deficiência é grave, ou seja, ele nunca vai conseguir ingressar no mercado de trabalho sem educação e por a deficiência dele ser grave. Então, nesse sentido, o que vai garantir o sustento dele, uma condição digna de sobrevivência, é o benefício de prestação continuada durante o período em que ele necessitar. Vale ressaltar que o benefício de prestação continuada, mudando a situação econômica, houvendo uma novação dos fatos, a pessoa vindo a mudar a sua situação que tinha antes, quando adquiriu o benefício, aquele benefício pode ser revisto, pode ser cessado. Não pode acumular com nenhum outro tipo de benefício previdenciário. É o mesmo benefício que atende hoje as pessoas idosas a partir de 65 anos. E o benefício de prestação continuada, ele tem esse intuito. Ele não vem ali para deixar a pessoa com deficiência num canto, quieta, sem fazer nada. Ele vem para trazer o mínimo necessário para que a pessoa possa estudar, se qualificar e buscar um meio que um dia não venha a depender desse benefício. Pois é apenas um salário mínimo, não tem 13º, então eu acredito que a pessoa com deficiência hoje enxerga além de um salário mínimo e além, na verdade, de um BPC. Eu acho que o deficiente hoje ele quer ser reconhecido, mas para que ele consiga atingir um estágio de graduação, de qualificação para ser reconhecido, ele precisa de um recurso. E o BPC tem essa finalidade. Pois é, e além de todos esses direitos que a gente falou ao longo do programa, a atitude da sociedade de uma forma geral também é fundamental para garantir na prática a acessibilidade, né, doutor André? Sim, exatamente. A gente hoje trabalha muito com um termo que a gente fala de acessibilidade cognitiva, porque não adianta a gente mudar a estrutura física, a estrutura arquitetônica, se a gente não conseguir mudar as pessoas. Hoje, mais do que nunca, estamos numa sociedade que tem um acesso muito fácil a tudo, busca conhecer mais do que era anteriormente. A sociedade em pleno século XXI, né? Eu acho até bom falar esse termo. Uma sociedade que eu acho que deve olhar mais para o próximo, pensar nas diferenças. A minha deficiência que hoje eu tenho, amanhã outro pode ter. Então, que a gente não pense em construir um país, um mundo do hoje, mas um país pensando na geração futura que não passe pelas dificuldades que hoje ainda a pessoa com deficiência passa. Com esse recadinho tão importante aí, a gente chega ao final do artigo 5º de hoje. Doutor André, doutora Ludmila, muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Obrigado. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas pelo site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Saúde para todos nós e até o próximo artigo 5º. Tchau.